Será que você consegue identificar na sua prova que ela está se tratando de acentuação? Além disso, será que você consegue classificar a questão quanto à acentuação, oxítono, paroxítono, proparoxítono, quanto às regras de acentuação? E mais, o mais importante, será que você consegue olhar, bater o olho e ir direto na resposta sem enrolação e sem perder tempo? Se a sua resposta foi talvez, ou ainda, mais ou menos, ou quem sabe, acho que sim, então esse vídeo com certeza é para você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Claudiano aqui com vocês e nesse canal eu te ensino de forma simples e bisurada como interpretar as questões de português, matemática e raciocínio lógico para suas provas de concurso. E na aula de hoje nós vamos aprender sobre acentuação. Nós vamos aprender não só a resolver, mas gabaritar de forma bisurada, direto naquilo que você precisa. Então, sem enrolação, vamos direto ao ponto. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Claudiano aqui com vocês e nesse canal eu te ensino de forma simples e bisurada a interpretar, resolver e gabaritar as questões de português, matemática e raciocínio lógico nas suas provas de concurso. E nessa aula nós vamos aprender sobre acentuação, que é um dos assuntos sempre cobrados na parte de português. Então, sem mais enrolação, vamos para aquilo que interessa. Antes de iniciarmos de fato sobre as regras de acentuação, é necessário que a gente entenda o seguinte: as palavras elas são classificadas quanto à sua tonicidade. Como é, Claudiano? Tonicidade é a parte mais forte da palavra. Claudiano, e como é que eu vou saber qual a parte mais forte da palavra? É bem simples, presta atenção aqui. Você vai pensar que a palavra que você quer dizer é um amigo seu, que está lá do outro lado da rua, e você quer chamar por ele. Vamos pegar um exemplo. Vamos pegar o exemplo da palavra café. Então diz assim, ó, café! Viu que a gente passou bastante tempo falando fé? Essa é a parte mais forte da palavra. Então vem cá, você vai grifar ele aqui. Viu que ele é a parte mais forte. Vamos pegar exemplo a palavra abacaxi agora. Abacaxi! Viu que o xi é a parte que eu passei mais tempo falando? Essa é a parte tônica, é a mais forte. Agora melão é melão. Observa, o lão é a parte mais forte. Continua comigo nas outras palavras. A palavra pipoca. Pipoca. A parte mais forte é o pó. Vamos ver as demais. Geleia. A parte mais forte é o lei. Prédio. A parte mais forte é o pré. Vamos seguir. Outros exemplos. A palavra pássaro. Pássaro, a parte mais forte é o pás. Década é o dé. E âncora. A parte mais forte é o ã. Beleza, Claudino. Por que foi que você fez tudo isso? Porque, de acordo com a posição, ela tem uma nomenclatura. Observa, a gente vai falar da esquerda para a direita. Se a última sílaba for mais forte, a tônica, a gente diz que ela é uma oxítona. Então, ela é oxítona quando a última sílaba é a mais forte. Ela é paroxítona quando a penúltima é mais forte. E ela é uma proparoxítona quando a antepenúltima é mais forte. Veja os exemplos. Café, a última é fé. Então, a sendo última mais forte, oxítona. Veja o exemplo de baixo. Pipoca, a penúltima é mais forte. Sendo a penúltima mais forte, paroxítona. Veja, década é a antepenúltima mais forte, portanto, proparoxítona. Claudino, eu sempre me perco nisso daí. Toda vez eu me perco nessa classificação. Me ajuda aí, como é que eu faço para não esquecer? Presta atenção no bisu mais que bisurado aqui do Claudiano. Vem cá. Você vai anotar, fazer o seguinte desenho. Você vai fazer uma seta assim, ó, da esquerda para a direita, e você vai escrever a palavra UPA. UPA. U, P, de trás para frente. UPA. Por que UPA? Porque vai ter, se for a última sílaba, ela é uma oxítona. Se for a penúltima sílaba, ela é uma paroxítona. Se for a antepenúltima, ela é uma proparoxítona. Claudiano, e o que é que isso tem a ver com as classificações? Observe, preste atenção aqui no desenho. A última, ela está aqui, ó, em último. A gente está contando da esquerda para a direita. A última está em último lugar aqui, oxítona. Se ela tiver aqui em penúltimo, ela está aqui, ó, bem no meio da palavra. Ela é uma paroxítona. Se ela estiver no iníciozinho da palavra ou antes da penúltima, logicamente, ela é uma antepenúltima. Ela é uma pró-paroxítona. Pegou o bizu ou não? Eu te disse, aqui o bizu é mais que o bisurado. Fica comigo que aqui o aprendizado é garantido. Vem lá, vem comigo. Agora, preste atenção. Existe uma outra classificação
que são aquelas palavras que não tem como eu defini-las como uma oxítona, paroxítona e proparoxítona. Não tem como fazer uma divisão das palavras. Preste atenção. Eu pego a palavra café. Café, como é que eu faço a divisão disso aqui? É café. Isso aqui dá para eu separar, dá para eu dividir. Eu pego a palavra geleia. É geleia. Isso aqui dá para fazer uma separação silábica. Agora, se eu pegar a palavra fé, não dá para fazer, por exemplo, F separado E. Isso aqui, ó, não existe. Não existe essa possibilidade. De forma nenhuma. Não dá para fazer a separação. Na separação silábica, a consoante não pode ficar sozinha, em hipótese alguma. Uma vogal até pode, mas a consoante não. Então, essa separação F separado E não existe. Tranquilo? Então, nesses casos, assim que só tem uma única palavra, de uma única sílaba, que não dá para separar, nós chamamos elas de mono, que significa uma sílaba. Opa, deixa eu corrigir isso aqui. Vai ficar monossílaba, que é aquela que tem uma única sílaba. Deixa eu sair aqui da frente para que você possa identificar o que eu estou colocando. Então, monossílaba é aquela que tem uma única sílaba. Tranquilo até aqui? Deixa eu botar aqui, olha aqui para mim. Nós temos as seguintes classificações. Oxítono, quando a última sílaba ela é a tônica, ela é mais forte. Paroxítono, quando a penúltima ela é mais forte. E proparoxítono, quando a antepenúltima ela é mais forte. Lembra do bizu da UPA? U-P-A. Por quê? Vem na seguinte sequência. Última, penúltima, antepenúltima. Última, penúltima, antepenúltima sílaba. Beleza? Tranquilo? Vamos comigo. Uma coisa que nós precisamos saber é quando cada uma das palavras ela recebe a acentuação. Isso é essencial, isso é fundamental, porque é isso que vai ser cobrado nas questões de prova. Primeiro você tem que saber a base, que é quando é um oxítono, paroxítono e proparoxítono. Depois, quais são as regras que classificam a palavra para que ela possa ser ou não acentuada. Então vem comigo. Primeira delas, e a mais fácil de todas, as proparoxítonas. Lembra, quais são as proparoxítonas? É aquela que a antepenúltima sílaba é a mais forte. É a antepenúltima, contando de trás para frente, beleza? Lembra que a gente faz a numeração da esquerda para a direita. UPA, última, penúltima, antepenúltima. Beleza? Então, a proparoxítona é quando a antepenúltima ela é acentuada. Beleza, Claudiano, já entendi. Então, nós temos aqui 3 sílabas. Última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba. Então, vamos lá. Toda vez que eu tiver uma proparoxítona, ela é acentuada. Sem exceção. Simples assim. Vê os exemplos. A palavra ângulo, parte mais forte. Vamos fazer a separação dela. Ângulo. Agora vamos chamar por ângulo. Vamos supor que ele é um amigo que está lá do outro lado da rua. Ângulo. Percebeu? Eu fiquei mais tempo no an. Então, essa daqui é a parte mais forte. Sendo ela mais forte, vamos aplicar o bizu da UPA. Ó, última, U, penúltima, P, UPA, antepenúltima. Opa, encaixou ela bem aqui, ó. Antepenúltima. Ah, Claudiano, agora que eu entendi esse negócio da UPA. Não tinha entendido até agora. Mas agora entendeu, não foi? Eu disse, aqui o bizu é bisurado. Aqui você aprende o néctar, só o que você precisa. Vem cá comigo. Observa, nós temos que a antepenúltima é a parte tônica, é a parte mais forte. Então, toda vez que a antepenúltima é a mais forte, ela é chamada de proparoxítona. E a regra diz, todas são acentuadas. Toda proparoxítona é acentuada. Simples assim. Então, ângulo, ela é acentuada porque é proparoxítona. Protótipo, ela é uma acentuada porque é proparoxítona. E êxodo é acentuada porque é proparoxítona. Só isso. Foi proparoxítona, é acentuada. Essa é a regra. Simples, tranquilo, beleza? Então, vem cá e fica aí mesmo. Agora, se essa aula está sendo bisurada e você está conseguindo compreender, deixa aí o teu like, porque isso fortalece demais o nosso canal. O YouTube entende que essa aula está sendo relevante, ele compartilha com mais pessoas. E mais, você também me dá o retorno de que esse conteúdo está sendo relevante para você e eu posso trazer mais vídeos como esse para que você possa, de fato, entender aquilo que antes era difícil. Mas agora com o bizu mais que bisurado do Claudiano passa a ser simples.
nós já entendemos que as proparoxítonas todas são acentuadas. Agora, quanto às oxítonas, tem outra regra de acentuação, que ela vai dizer o seguinte: oxítonas são acentuadas aquelas terminadas em, nota aí, A, E, O, em, A, E, em e seus plurais também. Dê os exemplos. A palavra parar. Primeiro, nós já sabemos que ela é uma oxítona, porque a tônica é a última. Parar. Olha, vê comigo. Urá é a parte mais forte. Terminou em quê? Terminou em A. Ela é uma oxítona. Beleza, já vi que é uma oxítona. Terminou em quê? A Claudiana, ela terminou em A. Olha bem aqui o que é que está escrito. Se é uma oxítona que terminou em A, olha o que é que diz a definição. Terminou em A, é acentuada. Agora vê o exemplo da palavra vocês. Vamos lá? Vocês. A parte mais forte é o seis. Claudiano, ela não terminou em E, ela terminou em S. Calma, ela terminou em E só porque está no plural. Esse S só está indicando plural. Veja comigo aqui. Então é vocês, terminou em ES, portanto plural. Dessa forma, ela diz que aquelas terminadas em E, oxítonas terminadas em E, são acentuadas. Por isso ela recebeu acento. A mesma forma, a palavra vovô terminou em O. Terminou em O, a regra do oxítona diz que ela é acentuada. Agora, na oxítona ela tem mais uma regra. Se ela terminar nos seguintes ditongos, ditongo ei, el, oi, ou os plurais servem também, és, els, ois, elas são acentuadas. Veja um exemplo da palavra anéis. Terminou em quê? Terminou em eis. Anéis é um oxítono. Então, a parte mais forte é o és. Terminou em és, então é acentuada. Herói, céu, terminou nesses ditongos. Claudiano, oi, fala, gafanhoto. Tu falou e terminou em ditongo, ditongo. O que é um ditongo? Eita, muito bem observado. Vi que você está atento. Vi que você está atento. Ditongo, pequeno gafanhoto, é quando ela termina em duas vogais juntas. Veja aqui a palavra anéis. Se nós separarmos por separação silábica, vai ficar anéis. Veja que eu fiz uma separação silábica e que no finalzinho ficou, mesmo na separação silábica, o E e o I ficaram juntos. Isso é um ditongo, porque tem duas vogais juntos. Da mesma forma, a palavra herói, se nós formos chamar como um amigo lá do outro lado da rua, herói, veja que a parte mais forte é o rói. Observa? Ela é uma oxítona. A última, ela é a mais forte. E ela termina no ditongo oi, duas vogais juntas. Lembra do bisuzinho? Da esquerda e da direita, U, P. Qual é a parte mais forte daqui? A parte mais forte dessa palavra, ó, nós temos U, é o Rá, o P é o Pá. Claudiano, mas aqui não tem a antepenúltima. Não tem problema. Ela pode ter a antepenúltima ou não. Isso não impede a classificação. Beleza? Mas ela tem que ter mais, pelo menos duas, para classificarmos como oxítona e paroxítona. Agora, existe um caso especial, como eu lhe disse, como a gente citou lá no início, dos monossílabos, aqueles que só têm uma sílaba. Claudiane, e quando elas são acentuadas? Elas são acentuadas quando terminam em A, E, O e os plurais. Já a próxima regra que nós vamos analisar é o caso das paroxítonas. As paroxítonas, elas têm um detalhe, que é o seguinte: a maior parte das palavras da língua portuguesa que nós falamos e escrevemos, elas são paroxítonas. Existem mais paroxítonas do que oxítonas e proparoxítonas. E daí, Claudino, o que é que isso tem de mais? O que tem de mais é, como tem mais palavras paroxítonas, tem mais regras para a gente classificá-las. Esse é o detalhe. Existem muitas palavras paroxítonas, consequentemente muitas regras para acentuá-las. Mas eu vou te dar um bizu aqui, que você nunca viu antes. Esse bizu você vai guardar no coração. E com isso daqui você vai responder qualquer questão de classificação de uma paroxítona. Tá, Claudino, me diz aí, que bizu é esse? Você vai escrever o seguinte: PS, usei RAM num lixão. PS, usei RAM num lixão ontem. É o que, Claudiano?
Que frase doida é essa daí? Calma, gafanhoto. Isso aqui é um mnemônico, porque com essa frase você vai gravar todas as regras de acentuação de uma palavra paroxítona. Claudiano, é sério isso? É muito sério, gafanhoto. Eu te disse o quê? Que aqui o bizu era bisurado, era mais do que bisurado. Você está aprendendo com o bizu do Claudiano. Então vem cá e fica aí mesmo. Presta atenção. Certeza que você não vai não aprender isso em canto nenhum. Certeza. Esse daqui é inovador. Como é que é esse tal do PS errando no lixão ontem? É o seguinte, todas as vezes que você se depara com a palavra paroxítona, vamos lá, mais uma vez, lembra o que é um paroxítona, paroxítona e proparoxítona? Faz uma seta da esquerda para a direita e escreve a palavra UPA, de trás para frente. Toda vez que você se deparar com a paroxítona, ou seja, aquela cuja penúltima sílaba é a mais forte, essa daqui, a do meio é a mais forte. Então, se ela terminar em PS, se ela terminar em US, se ela terminar em EI, nesse caso o EI, entenda, são os ditongos. É quando ela termina com duas vogais juntas. Eu vou dar um exemplo de cada uma para ficar mais fácil de entender. Mas primeiro vamos ver as terminações. Se ela terminar ainda em R, se ela terminar em AN, se ela terminar em N, se terminar em L, I, X, AN ou ON, se terminar em qualquer uma dessas partículas, dessas letras, ela é acentuada sendo uma paroxítona. Vamos ver os exemplos, que vai ficar bem mais fácil. Observe a palavra bíceps. Bíceps. Se fizermos a separação silábica, vai ficar bíceps. Bíceps. Claudiano, não seria bíceps, não? Assim, ó, observa comigo. Bíceps. Não seria assim, não, a separação silábica? Não, gafanhoto, calma, presta atenção. Olha para mim. Vem cá, para de escrever. Lembra do que eu falei lá no início desse vídeo? Na separação silábica, não podem ficar somente consoantes juntos, não. Pode ficar ou vogal junto com consoante, ou somente vogal. Mas só consoante junto, igual aqui, ó, no PS, aqui, só tem consoante. Isso aqui não pode acontecer na separação silábica, não. Beleza? Cuidado com isso aqui. Então, essa separação silábica aqui, ó, tá errada. Isso aqui não existe. Então, tendo conhecimento disso, a forma correta é essa aqui de cima, bíceps. Essa aqui que eu separei. Então, observa, bíceps, isso é o que? Uma paroxítona. Ela não é a última. Não, não. A mais forte é a penúltima. Já entendemos que ela é uma paroxítona. Agora a gente olha para a terminação. Ela terminou com quais letras? Ah, ela terminou com PS. Terminou em PS. Olha o que é que diz o bizu. PS, usei e segue os demais. Terminou em PS, sendo uma paroxítona, recebe o acento. Igualmente as demais palavras. Olha a palavra vírus. Se fizermos a separação silábica, virus. Terminou em quê? Terminou em US. O PS, US e os demais. Olhou para uma palavra, viu que ela é paroxítona, lembra? PS, usei RAM no lixão. Então, vamos pegar o exemplo da palavra aparência. A palavra aparência. Observa, ela é uma paroxítona. Aparência, a parte mais forte é o REM. Beleza, já encontrei que ela é uma paroxítona. Agora vamos olhar a terminação. Ela terminou em duas vogais juntas. Terminou em duas vogais juntas é um ditongo. Portanto, ela é uma paroxítona terminada em ditongo. E o que é que diz o nosso mnemônico? PS, US, U, US, E. Esse EI representa o quê? Os ditongos. Terminou em ditongo, é acentuada. É o nosso caso. Por isso que a aparência recebe o acento. E as demais terminações, como eu já citei. Tranquilo? Agora, preste atenção numa observação. Toda vez que nós tivermos uma paroxítona que o ditongo estiver no meio da palavra, ele não está lá no final. Ele está no meio da palavra. Então, esse ditongo, os ditongos EI e OI, que está no meio da palavra, não recebe o acento. Exemplo, as palavras heróico. Veja que aqui eu tenho ROI. O ditongo está no meio da palavra, ele não está lá no final.
Olha a palavra Troia. O ditongo, as duas vogais, estão no meio da palavra, não está lá no final. Geleia, eu tenho aqui a parte E, está no meio da palavra, não está lá no final. Se eu fizer uma separação, vamos pegar a palavra heróico. É, herói, u. Qual é a parte mais forte? Heróico. A parte mais forte é o ROI. Então é uma paroxítono. Como essa parte é a mais forte, a parte justamente do ditongo não recebe acento. Não recebem acento, não são acentuadas. Cuidado com isso aqui, que isso aqui é pegadinha, hein? Você pensa no ditongo lá do final e acha que é para acentuar no meio também. Olha para mim. Não acentua se tiver no meio. Ditongo das paroxítonas só acentua se o ditongo aparecer no final da palavra. Se aparecer no meio da palavra, não acentua. Tranquilo? Beleza? Pronto. Eu te disse que ia ser besurado. Acompanha comigo, continua. Agora, também existe um outro ponto importante que são os hiatos. Claudiano, o que é um hiato? Hiato é quando, na separação das sílabas, as vogais que estavam juntas na palavra, quando eu separo as sílabas, as vogais elas se separam. Vou te dar um exemplo, observa comigo. Eu tenho a palavra saída. Saída. Então, observa que eu fiz a separação silábica e o i ele ficou sozinho. Isso caracteriza um hiato. Eu fiz a separação silábica e uma vogal ela ficou sozinha. Outro exemplo, a palavra baú. Nós temos ba, u. Observa, o u ficou sozinho. Isso representa um hiato, é uma vogal que ficou sozinha. Por fim, mas não menos importante, nós temos a palavra egoísta. Ela é e, go, is, tá. Claudiano, que esse i ele não ficou sozinho não, ele está acompanhado de uma vogal, de uma consoante S. Não, calma, não mistura as coisas. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando dessa junção aqui, ó. Observa que nesse canto de cá eu não tenho duas vogais, ó, O, I. Que nesse canto eu não tenho duas vogais, A, I. Que eu não tenho duas vogais, U. Tenho, Claudio, não estou vendo. Todo mundo está vendo isso aqui. Isso, beleza. Você já viu isso. Mas essas duas vogais, que elas estavam juntas na palavra, quando eu faço separação silábica das sílabas, elas estão se separando, elas não estão ficando juntas. Diferente, por exemplo, da palavra trégua. Vamos colocar aqui um asterisco. A palavra trégua. 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 Observa aqui, ó. Veja a palavra trégua. Percebe que aqui eu tenho duas vogais e eu fiz a separação silábica e ainda assim ela continuou é, juntas, ainda assim as vogais continuaram juntas, mesmo depois da separação silábica. Isso daqui ó, é um ditongo, porque eu tenho duas vogais juntas. Tranquilo? Esse aqui é um ditongo. Agora, nos casos de cima, não. Os casos de cima eu tenho um hiato, porque eu fiz a separação silábica e as vogais se separaram. Agora, outro ponto importante. Quando esse hiato, quando essa vogal que se separou, ela é a mais forte da palavra, ela é a tônica, sempre, se for as vogais I e vogal U, sempre, elas são acentuadas. Como é, Claudino? Repete aí, por favor. Tu falou tanta coisa que eu me perdi. Ó, se eu tenho um hiato, eu fiz a separação silábica e as vogais elas se separaram, beleza? E nesse hiato, a parte tônica é a letra I ou então é a letra U, observa. Se for a letra I ou letra U, forem tônicos, ou seja, a parte mais forte, essa vogal ela é acentuada. Se ela estiver seguido de S ou não, independente disso, ela é acentuada. Exemplo, a palavra saída, observa. Saída, qual é a parte mais forte? É o I, foi onde eu passei mais tempo. Então, ela é uma paroxítono pela classificação, mas mais importante do que isso, ela é um hiato. Teve uma separação aqui das vogais. Nesse caso de separação, e a parte mais forte é justamente o I, a parte tônica aqui dessa palavra é justamente esse I, que está bem aqui, ó. Dessa forma, ela é acentuada.
Igualmente a palavra baú. Baú, observa, eu tive a separação silábica, isso aqui é um hiato, e a parte mais forte é o U, a parte tônica, portanto é acentuada. Igualmente a palavra egoísta. Egoísta, a parte mais forte é o is. Temos aqui um hiato, porque ele se separou da vogal anterior, e o I é a parte tônica. Se for I ou U, se for I ou U, tônicos, no hiato é acentuado. Tranquilo? Vamos avançar para a próxima parte. Fica comigo que essa parte é muito importante e as pessoas, por não saberem desse detalhe, erram esses próximos itens por besteira, porque é fácil. Então vamos lá. Os próximos itens. Primeiro é acento diferencial. Isso daqui é extremamente importante que você saiba. Bateu o olho, caiu uma questão dessa na sua prova, você tem que acertar, porque é muito fácil. Muito, muito fácil. Preste atenção. Quais são os acentos diferenciais que nós temos? Nós temos o pode para diferenciar do pode. Pode e pode, todos dois são o verbo poder. Qual a diferença, Claudino? A diferença é que um está se referindo ao passado, que é o pode, e o outro está se referindo ao presente, que é o pode. Pode com acento é no passado, pode sem acento é no presente. Exemplo, ele diz: João pôde vir para a aula ontem. Observa, ontem é o quê? Ontem é passado. Se é passado, é pôde com acento. Se é passado, é pôde com acento. Se é presente, é pode sem acento. Exemplo, ele pode ir para sua casa agora. Agora é o quê? É presente. Tranquilo, só isso. É fácil não, eu te disse que era simples. Continua, vem cá comigo. As palavras por com acento e por sem acento. Por com acento é a mesma coisa que colocar. Enquanto por sem acento é a preposição. Lembra das preposições a, ante, até, após, com, contra, de, em, entre, para, por, perante, sem, sobre, trás? Aí justamente essa proposição, o por, é essa que eu estou me referindo aqui nesse item. Essa proposição aqui, ó. Por. Essa ela é diferenciada desse por aqui, que é o verbo colocar. Olha o exemplo que vai ficar bem claro para você identificar. Ele diz: põe o prato na mesa, ou seja, coloca o prato na mesa. Toda vez que eu tiver o por no sentido de colocar, é o por com acento. Se não for esse caso, no sentido de colocar, é uma preposição. Simples assim. Basta você decorar. Se é no sentido de colocar, é colocar o acento. Coloca com acento. Beleza? Vamos para a próxima parte. Essa parte daqui, ó, ela é muito comum, muito comum de prova e você precisa saber. Bate o olho e acerta. Observa, esse acento diferencial do vem e do tem. Simples, muito simples. Toda vez que tiver no singular, é sem acento. Quando tiver no plural, é com acento. Como é, Claudiano? Não entendi muito bem, não. Vem cá, vem nos exemplos, você vai entender agora. Observa, João e Maria, observa, João e Maria é plural, são duas pessoas. Duas pessoas. Então, se tem duas pessoas, tem acento. Vai ficar tem, com um acento. Então, João e Maria têm duas pessoas, plural, uma linda casa na montanha. Opa, aqui a palavra, o correto é linda. Tá errado aqui. Aqui é linda. Tem uma linda casa na montanha. Beleza? Agora, olha o exemplo de baixo. José tem viajado bastante. José é uma pessoa só, é singular. Então, José é sem acento. Se tivesse mais de um, dois, três, quatro, é plural. Singular, coloca aqui, ó, apenas um. Isso daqui é singular. E aqui, plural, você vai colocar mais de um. Mais de um, dois, três, quatro. Isso daqui é plural. Toda vez que tiver apenas um, singular. Toda vez que tiver mais de um, plural. Vê o exemplo de baixo. Seus amigos sempre vêm para casa juntos. Seus amigos. Olha, já que são amigos, é mais de um. É dois, três. Então, é o vem com acento. Mais de um tem acento. Só um não tem acento. Olha o outro exemplo. Sua mãe. Sua mãe é uma pessoa só, né? Então, ela vem sem acento. Uma pessoa só, sem acento.
Observa, isso daqui é importante para você não confundir as coisas. As palavras terminadas em o, não têm acento. Na regra antiga da gramática, elas tinham acento, mas perderam o acento das palavras com a terminação e o quando houve a atualização da gramática. Portanto, hoje não se utiliza mais o acento diferencial das palavras que terminem em e o. Por exemplo, a palavra vou, enjoo, ler, crer. Não existe mais a escrita da palavra crer com acento. Isso daqui não existe mais. Isso aqui está errado. Agora, terminou em terminou em o, não tem mais acento. Só isso. Simples assim. Bem, com isso, nós conseguimos desmistificar para você o conteúdo sobre acentuação, de tal forma que esse assunto vindo a cair na sua prova, você tenha condições de olhar para a questão, identificar aquele assunto, classificar e responder de forma objetiva, gabaritar a sua questão de português. Se esse conteúdo lhe ajudou, então se inscreve aqui no canal para que você não perca os próximos vídeos e você possa estar preparado quando se deparar com essas questões de português na prova do seu concurso. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!